Então aqui vem duas turmas de criança, que é uma turma de pequeno do Mazarelo e uma turma que faz ginástica. E a gente se mexe a fazer esporte, apesar de não ter espaços adequados para isso, mas a gente faz umas adaptações. Então aqui em cima agora está a sala de ginástica, né, que está razoável. Vamos lá dar uma olhada. Tem mais postura? Então tem eu e tem a Conceição, que ela é responsável pela limpeza, e depois de um período que ela fica, ela ajuda. Postura aí, né? Ajuda. 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 Eu falo ajuda. Isso. Mas é assim, né? Porque o foco na realidade é ir, né? Então ajuda, mas é ajuda. Olha só. Então aqui é a sala de ginástica das crianças. Olha, com barra e tudo, fazem dança. Olha, estava Clássica, né? Eles vão vir meditar, né? Vão, daqui a pouco chega. É ensinado alguma religião para eles ou não se fala em religião? A gente fala no cristianismo, Ah, eu no sempre cristianismo. falo de Jesus Cristo, mas assim, Não tem a aula. catequese católica nós não temos. Não. Porque temos Mas, crianças assim, de todas as religiões aqui. Entendi. Né? Então é mista. Isso é perfeito. Então, tem católico, tem crente, tem vicente, tem de tudo, né? A gente tem Tem tudo, tem tudo. Mas assim, mas eles escutam com muito carinho quando é o mês de Nossa Senhora, que fala Nossa Senhora do Bosco, né? Nossa, eles Sim. cantam as músicas e tudo, né? Muito bom. Isso é Eles muito têm importante. um carinho. O foco nosso é sempre falar de Jesus Cristo como um modelo de homem, aquele que nos ajuda a ser melhor, a ser mais gente, um pouco isso a gente apresenta. Imagina, ela lê todos os livros de Ruben Alves, que é protestante. É uma católica, é muito perigoso. Muito perigoso. Todos os livros é revolucionário, essa coisa. Igual eu disse. Que na verdade a gente foi parte. Uma gente transformadora. Mas você sabe que é bom você saber as histórias? Porque assim você não sabe onde ali. Então é bom você ter todo o conhecimento. De tudo. De tudo você ter conhecimento. Né? Não, para dizer que não está em discriminação, ela é católica, mas não tem medo de ler um protestante. Pois é. Aqui, ó. Hoje a gente quer explicar para elas da Bíblia, porque essa parte eu não pegar a entendo. chave lá. É que você explica da Deixa eu pegar Bíblia. a chave, ele fica fechada aqui. E aqui já é você sol. Oito, 9 pessoas no mesmo quarto, imagina. É o paraíso. Por isso a gente tem, as famílias são numerosas. Os pais participam. Então, eles normalmente, a gente tem uma boa participação, eles têm uma presença boa, assim, Quando você faz o cadastramento, para perceber que a maioria tem uma mãe, sim, Uma mãe? mãe, Não pai. Não pai. uma boa parte tem mãe. Ou também assim, tem pais, aí você olha o contexto, tem pai que está preso, ou que está fugindo, então são essas não, porque você trabalha sobre a mulher, ela você vai explicar que quando a gente chega no centro, faz o cadastramento, você pergunta, você tem 6 filhos, tá? O pai não está grávido, que trabalha sua mulher, mas a mulher você sabe. Não, mas esse é o contexto, as mulheres elas assumem a comida, né? São elas que... Agora também tem situações assim de muita
de violência, mas sabe essa coisa não declarada, mas que você percebe das mulheres que ficam muito subjugadas, também a gente tem essas situações. Diversas Vítimas de violência, de assédio moral, e são muito sofridas, porque também elas vão perdendo os filhos no tráfico, vão perdendo. Nossa, é muito dolorido. Você olha para as mulheres, você vê assim, você adulto, né? Pesado. muito sofrido. Nossa, muito. Nós vamos começar agora um trabalho com, mais ou menos, eu fiz uma seleção de um grupo. Até mais para trabalhar a autoestima, trabalhar a pessoa, fazer com que ela se sinta melhor. Então, tem uma assistente social, uma psicóloga lá do abrigo, elas vão vir fazer esse trabalho. Uma vez por semana a gente vai tentar reunir as mulheres. Mas também, assim, você começa o trabalho, vamos ver, porque como elas são muito ocupadas, então elas cuidam dos filhos dela e cuidam de outras crianças, e aí trabalho e sustento a casa. Então, mas vamos ver se a gente consegue. Por outro lado, mães que deixam as crianças sozinhas e elas vêm em conflitos assim constantes. Às vezes vai cuidar do filho, dos filhos da outra e deixa os filhos sozinhos. Outro dia, um caso assim, eu tenho uma criança ela tem 7 anos. Ela não estava indo no espaço, não estava indo, eu fui atrás, ver o que estava acontecendo. Aí depois de muito tempo consegui encontrar com a mãe. E às vezes eu tenho que vir nos domingos nas casas, porque eu faço encontro durante a semana. Ela não estava vindo, a menina de 7 anos, porque ela ficava em casa para abrir a casa para o pedreiro, para receber o pedreiro. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, gente, aí chegou a mãe para conversar, como que ela fica sem ir na escola, sem dar um espaço, e ela tem quem é esse pedreiro? Não sei se eu coloquei, mas não, mas eu fiquei preocupada, porque tanta situação que a gente vê, eu falei, conversei com ele. Mas não tem que mudar, ela tem que trabalhar e tem que deixar as crianças. Então começo eu a ficar muito de olho na menina para saber se ela está indo. Aí outro dia o irmãozinho dela, que agora tem 11 anos, aí ele faltou uns 2 anos, eu falei, mas o que vai acontecer? É porque é o seguinte, teve reunião de pais aqui no Cuidadoras e meu irmão ia fazer uma apresentação e eu fui. Foi substituir o pai, que tem 11 anos. Beleza, a gente aprende tantas coisas. Eles coisa pra mim, assim, eles cumprem muitos papéis. O filho, às vezes, assume a posição até do marido mesmo. Só não rola um jogo, a coisa sexual, mas é o marido, é o filho, é o pai dos irmãos e é a criança, né? Tudo junto. Como é que aguenta isso? Como é que fica a cabeça? É muito complicado. Isso fora são situações mais difíceis, né? Tem cada história. São tantas as histórias. Que a gente fala assim, nossa, nosso povo são heróis. Eu digo mais reunião. Então, essa salinha aqui é uma salinha da Bio-Saúde. É uma sala que ainda não, por agora está parada, mas a gente está fazendo um curso de bioenergética, que também estou fazendo, né? Que é sobre as ervas, chá, essas coisas, a medicina preventiva, né? Então vão ver, faz as checagens, que chá que vai tomar e tudo. Né? A argila, essas coisas. Então, assim, tinha uma irmã que atendia aqui, mas ela era mexicana, precisou ir para o México e aí ficou sem ninguém. Aí a irmã Guadalupe organizou um grupo aí para fazer curso. A gente está na segunda etapa, são 4 etapas. A Andréia poderia vir. Falar com a Andréia. Então, aí a gente está na segunda etapa e quando a gente terminar as etapas, a gente vai começar a fazer estágio, né?